Lucas capítulo 18, dos versos 9 ao 14. Diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui a gente tem o Lucas, um escritor grego, que por ser grego tem uma contribuição interessantíssima aqui no Evangelho, dá detalhes para nós que os demais evangelhos não dão. Por exemplo, essa parábola é uma delas, não consta nos outros evangelhos. O próprio Lucas, ele se encarrega em dizer que depois de uma acurada investigação, Lucas ele é extremamente detalhista, ele gosta dos detalhes, ele vai a fundo, tanto que a boa parte dos ensinos de Jesus, da infância de João Batista, a gente deve a Lucas, porque é ele que se encarrega de fazer isso. Ele faz isso, endereça todos os seus livros. Na verdade, Lucas e Atos é um livro só em 2 volumes, e ele endereça esse livro em 2 volumes a Timóteo, que, se você for perceber aqui no Evangelho de Lucas, ele é chamado de excelentíssimo Teófilo, né? Um adjetivo que indica uma posição de autoridade que o Teófilo ocupava. Alguns vão dizer posição política, que o adjetivo excelentíssimo é dado para quem ocupava ou exercia um cargo político. Aí quando você vai em Atos, você percebe que o adjetivo não acompanha o nome de Teófilo. Se você tivesse a curiosidade, pode ir lá depois. Você percebe no capítulo 1 de Atos que lá o Lucas faz uma referência: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Você vai perceber que o Teófilo não acompanha o adjetivo. E aí alguns vão dizer: por que em Lucas ele é chamado de excelentíssimo Teófilo e em Atos é só de Teófilo? E aí alguns vão dizer que isso acontece exatamente pela sua posição favorável ao Evangelho. E por causa dessa posição favorável ao Evangelho, como naturalmente de costume acontecia naquela época, perde-se o título, perde-se a autoridade, perde-se a posição. Abriu mão daquela posição em nome da fé. É isso que alguns estudiosos vão apontar. E aí então a gente sabe que o Lucas, ele endereça esses livros a essa pessoa, a essa Teófilo. E aí você pode, por curiosidade, perguntar: puxa, mas então por que ele faz isso, né? Por que o Lucas faz isso? Por que o Lucas ele endereça, ele faz toda essa acurada investigação e dedica, endereça, destina a uma pessoa e não a um grupo, não a uma comunidade, não a uma igreja? Porque é uma pessoa. Também alguns irão dizer que isso se justifica no fato de que é o Teófilo que banca essas despesas com a publicação, e por conta disso, esses 2 livros, tanto o Evangelho, que leva ao nome de Lucas, como Atos dos Apóstolos, é endereçado, é destinado para uma mesma pessoa. Pois bem, aqui o que nós temos é uma parábola. É bom que se diga que as parábolas elas não foram inauguradas por Jesus. A gente vai ver parábolas acontecendo no Antigo Testamento. Jesus ele usa muito desse artifício, desse modelo de falar por parábolas.
E por que Jesus faz isso? E qual era o objetivo das parábolas? Qual era a intenção de Jesus em falar por parábolas? Os irmãos devem entender e pensar que a cultura em questão era uma cultura que valorizava a tradição oral. Uma cultura, inclusive até hoje, a cultura oriental é uma cultura que valoriza a oralidade. No Oriente, as pessoas são dadas a valorizavam, principalmente nesse contexto, a oralidade, a história. Por isso que Jesus falava por parábolas. O que são parábolas? Parábolas nada mais são do que situações do dia a dia que aconteceram ou não, onde Jesus usa dessas situações do dia a dia e faz uma aplicação moral no final. Jesus pegava experiências, histórias do cotidiano das pessoas e fazia uma aplicação moral daquilo, tirava um ensino daquilo. Isso é parábolas. E por que Jesus usa desse método? Por que Jesus usa dessa metodologia, dessa didática? Ora, irmãos, porque um dos motivos é muito mais fácil você recordar de histórias, de ilustrações. Por quê? Porque é muito mais fácil você lembrar da história e associar depois ao sermão. Jesus sabe disso. Jesus sabe como alcançar o coração das pessoas. Jesus sabe como atingir, chegar até as pessoas. Ele sabe a maneira, a forma de fazer com que o seu ensino seja compreendido. A intenção de Jesus não era simplesmente jogar as palavras no ar. Ele queria ser entendido. Um bom exemplo disso é a mulher samaritana. Lembram? João capítulo 4, quando Jesus começa a falar sobre água para ela não entende nada. Mulher, se tu conhecesses a água que eu tenho para te dar, tu pedirias, eu te daria água viva. O que é que ela diz? Senhor, me dá dessa água para que eu não precise mais vir aqui buscar. Para que eu não precise mais buscar nesse poço. Jesus não está falando da água do poço. Jesus está falando da água que ele é, da água espiritual. Só que ela não estava entendendo absolutamente nada. Jesus desiste da conversa. Diz, mulher, quer saber? Você não está entendendo? Vou embora. Faz isso? Não. O que é que ele faz? Ele muda a abordagem. Faz o seguinte, vai chamar seu marido. Não tenho marido, Senhor. Dissertes bem. 5 maridos já tivestes, e este que agora estás não é teu marido. O que acontece? Vejo que tu és profeta. Percebe? E aí acontece aquele estalo. Puxa, ela começou a entender agora com quem ela está conversando. Já que tu és profeta, me diz uma coisa. Nossos pais diziam que era neste monte que era para adorar. Vocês dizem que é em Jerusalém. Onde é, finalmente? Ela lança uma questão de séculos para Jesus resolver ali. Aí Jesus responde para ela, mulher, não é nem lá nem aqui. Vai chegar uma hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E depois, mais à frente, ele vai dizer, e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Percebam como Jesus valoriza a pessoa, a compreensão da pessoa, se ela está entendendo ou se ela não está entendendo. E o motivo de falar por parábolas era exatamente esse, porque tornava o ensino acessível. Porque Jesus estava falando do cotidiano das pessoas, do dia a dia delas. É um equívoco. É um equívoco da nossa parte tentar tornar o ensino inacessível às pessoas. A nossa responsabilidade é facilitar o ensino para que as pessoas entendam, compreendam e creiam em Jesus. Mas o que parece que tem alguns que fazem questão de complicar. Já pararam para perceber? Parece que alguns fazem questão de complicar, de tornar o ensino ainda mais inacessível. Isso era a responsabilidade dos fariseus. Os fariseus faziam isso. Agora, qual é o objetivo de Jesus falar por parábolas? Era basicamente 2 objetivos. Primeiro nós começamos a falar, era facilitar o acesso para alguns. E agora olha só o outro, dificultar o acesso para outros.
Aí você vai dizer, opa, peraí, então como assim? Explica direito isso. Como é que facilita para uns e complica para outros? Isso não é contraditório? Pode parecer que sim, mas a resposta está em quem está ouvindo. A resposta a essa aparente contradição está no caráter dos ouvintes, quem estava ouvindo as parábolas. Porque vejam, e aqui a gente vai começar a entrar nesta parábola. Vejam, Jesus estava cercado por pessoas com as motivações mais diversas, correto? As pessoas que estavam próximas de Jesus, elas tinham as motivações mais variadas. Eu quero me dar bem em alguma situação, eu quero me livrar de algum problema, eu quero ser alimentado, eu quero ser curado, eu quero conhecer esse homem mesmo, é o Messias, é o Filho de Deus. A motivação era as mais variadas possíveis, como nos dias de hoje também. Certo? E tinham aqueles que, por mais que Jesus tornasse mais claro possível o ensino, existia neles a predisposição para não entender. Correto? Por mais acessível que fosse o ensino, já existia naquelas pessoas a predisposição para não querer saber, porque existiam aqueles que estavam próximos de Jesus, mas com a intenção de pegá-lo em alguma falta. Lembram? Existiam aqueles que estavam próximos de Jesus, mas para ver onde ele ia errar. Lembram daquele momento em que Jesus é questionado sobre pagar ou não o tributo? Lembram desse episódio? Aquilo era uma armadilha. Diga, mestre, devemos pagar tributo? Ora, se Jesus diz que sim, que deveria pagar tributo, o que é que os judeus iam dizer? Não é o Messias. Não é quem ele diz ser. Porque se fosse o Messias nós queremos que ele nos liberte do poder dos romanos. Agora, se Jesus diz que não era para pagar tributos, o que ia acontecer? Ele seria preso na hora, acusado de subversão. E o que ele faz? De quem é a esfinge nessa moeda? E o que é que as pessoas dizem? De César. Dai a César o que é de César e a Deus ao que é de Deus. Então, as pessoas que estavam próximas de Jesus estavam com as motivações mais variadas. Então, o entendimento das parábolas estavam também no caráter dos ouvintes. Existiam aquelas pessoas que sabiam que Jesus era o Messias, que estavam próximas dele com a intenção de se aproximar desse ensino, de crer em Deus, e a essas pessoas tinham a sua compreensão aberta, o seu entendimento aberto. Agora, aqueles que já existe neles a predisposição para não entender, o que é que esse ensino fazia? Os afastavam ainda mais da verdade que está em Jesus. Nós podemos comprovar isso de maneira muito fácil aí fora. Você conhece pessoas que não querem saber absolutamente de nada. Não, por favor, eu não quero saber, não me fala, eu não tenho intenção, não tenho interesse nenhum em saber daquilo que você acredita. Conhecem pessoas assim? Tem pessoas assim? Por mais que você fale, por mais claro que seja, por mais didático que seja, ela não quer saber, não tem a predisposição para saber. Por outro lado, existem pessoas que só faltam implorar para que você fale alguma coisa para elas. E parece que quando você fala, era só isso que estava faltando. Não é verdade? Era só isso que estava faltando para que elas crescem no Evangelho. Então essa é a ideia das parábolas. Essa é a ideia, aclarar a verdade para alguns e obscurecer a outros, dependendo do caráter dos ouvintes. E Jesus sabe que esse é um método que consegue alcançar, atingir as pessoas, dada a facilidade da compreensão e de lembrar das histórias depois. Pois bem, depois de tudo isso, vamos entrar na parábola em questão. Propôs Jesus essa parábola, alguns que confiavam em si mesmo. Aqui no enunciado da parábola ele já diz do que se trata o assunto. Confiavam em si mesmos por se considerarem justos
e desprezavam os outros. Essa palavra desprezar aqui, ela é muito forte. O português ele não dá para nós a real intensidade que é a palavra desprezar. O que está por trás dessa palavra desprezar é reduzir a nada. Ou seja, olhar com as pessoas com aquele desdém, de cima para baixo, reduzindo-as a nada, me coloco numa posição de superioridade e os demais não são nada. Essa parábola vai tratar disso. E para explicar isso, ele vai usar o exemplo do fariseu, um ator, e aí entra o nosso ator, o fariseu e o publicano. Olha só o que acontece aqui. 2 homens, eles sobem ao templo com o propósito de orar. Vejam, o propósito não era fazer qualquer outra atividade carnal, era fazer uma atividade religiosa. Eles vão ao templo com o propósito de orar, ambos. Um fariseu e o outro publicano. Os irmãos vão perceber, o fariseu está presente aqui, o fariseu também está presente lá no Sermão do Monte, lembram? Sermão do Monte, os fariseus estão presentes quando Jesus faz aquela relação com a lei, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Os fariseus sempre estavam presentes no ministério de Jesus, eram aqueles homens em que tinham todo o conhecimento da lei, as pessoas mais letradas da época, que tinham o maior conhecimento acerca da lei, estava sobre a responsabilidade dos fariseus instruir o povo, porém eles se encarregavam de deturpar a lei, de acrescentar a lei, de modificar, de mudar a interpretação da lei, eram responsáveis por ensinar as pessoas a terem um comportamento equivocado e por conta disso distanciavam, eles eram os responsáveis por fazer com que as pessoas se distanciassem de Deus ao invés de aproximá-los. Irmãos, isso é seríssimo. Quando a gente não ensina a verdade para as pessoas, o serviço que nós estamos prestando a elas é de afastá-las de Deus. E aí você pode substituir a palavra serviço por desserviço. Quando a verdade não é pregada, quando a verdade não é ensinada para as pessoas, nós estamos, ao invés de aproximando elas de Deus, do Evangelho, da libertação que o Evangelho proporciona, nós estamos sendo responsáveis por gradualmente distanciá-las de Deus, em nome de uma porção de coisas. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Eles eram responsáveis por afastar as pessoas de Deus por conta do seu comportamento e por conta do seu ensino. E aí essa parábola é um retrato exatamente disso aí. Um fariseu e um publicano. Aqui as classes mais distintas que podiam existir. O fariseu, um judeu extremamente religioso, com toda aquela sua pompa religiosa, dogmático, aquela religiosidade impregnada nele. Por outro lado, um publicano também judeu, considerado uma apátrida, um traidor, porque ele era funcionário do governo romano, tirano, que colocava uma carga extremamente pesada no povo, e o publicano era responsável por potencializar isso. O publicano não era confiável. O publicano, os demais judeus, os demais homens não dirigiam a palavra aos publicanos, porque não eram confiáveis, eram ladrões, cobravam impostos acima. Lembram daquele homem que Jesus estava ali passando, ele sobe na árvore, quem era? Zaqueu. Lembram de Zaqueu? O filme Jesus da Cruzada, ele retrata muito bem essa parte, né? Ele está ali em cima da árvore, e aí acontece algo muito interessante. Jesus passa e diz: eu vou jantar na sua casa hoje, Zaqueu. Irmãos, a gente ouve isso, a gente lê isso nos evangelhos, mas tenta imaginar a cena. Tenta imaginar essa cena, Jesus passando ali rodeado de pessoas, as pessoas mais capazes
capazes e aptas para receber o Messias na sua casa, que eram os fariseus, os saduceus, os mais próximos da lei, e Jesus passa e diz que vai jantar na casa de um publicano, um pecador. Imagina o que os fariseus, os saduceus não... Tenta imaginar a cena. Esse homem só pode ser... Não é possível que esse homem seja o Messias. Porque se ele fosse o Messias, ele ia jantar na nossa casa. Porque nós somos os religiosos. Nós é que estamos próximos da lei. Será que ele não consegue ver isso? Será que ele não percebe isso? E o que acontece na casa do Zaqueu naquela noite? A salvação entrou naquela casa naquela noite. De maneira que o Zaqueu ele chega a fazer uma reflexão da sua vida e diz: puxa, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver quantas vezes mais? Aí ele vai lá, o filme Jesus mostra isso, né? Ele vai lá no seu cofre ali e pega aquelas coisas e começa a distribuir para as pessoas. Vejam, por isso que Jesus ele vai dizer: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, mas para os doentes que sabem que estão doentes, que reconhecem a sua doença, porque tem muita gente doente aí fora que pensa que está são, tem muita gente doente aí fora que acha que está bom. Jesus veio para os doentes, mas que reconhecem, que sabem, que concordam que estão doentes. Zaqueu é um desses. E aí eram as duas classes mais distintas da época, um fariseu e um publicano. E esses dois homens agora estão no mesmo ambiente, com o propósito de orar. Olha o conteúdo da oração do fariseu. O fariseu, posto em pé, estava em pé porque era um costume da época, estava em pé, orava de si para si mesmo. Vejam, de si para si mesmo, aquela oração que a gente costuma dizer que não passa do teto, né? Na verdade, ela nem saía dele, ainda mais passar do teto, era de si para si, uma oração meramente informativa daquilo que ele faz, daquilo que ele não faz, daquilo que ele deixa de fazer ou não. Era somente uma oração de informação, era somente um pré-requisito da religião, ou seja, era uma reza. É um teatro. É só um teatro, nada mais do que um teatro. A nossa religião não pode fazer isso conosco, não pode nos tornar atores e atrizes. Nós não somos atores. Deus não nos chamou para fazer teatro espiritual. Deus nos chamou para vivermos uma espiritualidade essencial, onde o nosso relacionamento com Deus não é fruto de um comportamento dogmático ou religioso, ele é fruto da relação que nós temos com Deus, da relação, da intimidade. Deus nos chamou, Deus veio até nós, Deus enviou o seu Filho, não para nos tornar pessoas tão somente religiosas, mas veio com o propósito de se relacionar conosco, de mudar a nossa história, mudar a nossa vida através dessa relação com Jesus. E olha só o que diz mais o texto. A oração do fariseu, ele orava, vejam, é uma atividade religiosa, ele está orando. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Segundo a tradição, os fariseus todos os dias oravam, agradeciam a Deus por 3 motivos. Primeiro, obrigado, Senhor, porque não sou mulher. Segundo, obrigado porque eu não sou um plebeu ou um cidadão comum. E terceiro, obrigado porque eu não sou publicano. Obrigado porque eu não sou um pecador. Ele orava todos os dias por esses 3 e agradecia a Deus por esses 3 motivos.
porque eu não sou mulher, porque eu não sou um plebeu, um cidadão comum, e porque eu não sou um pecador, eu não sou um publicano. Dada a maneira como eles olhavam para as pessoas. Isso explica o porquê do choque quando Jesus vem e come e bebe com quem? Publicanos e pecadores. Dá atenção para quem? Para mendigos, para prostituta. Permite quem lave os seus pés e enxugue com os cabelos? Uma mulher da vida. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Talvez na nossa relação com as pessoas nós não temos a coragem de afirmar certas coisas, mas indiretamente falamos exatamente isso. Não, esse aí Deus não pode alcançar. Nós temos a tendência de selecionar pessoas, de colocar as pessoas em categorias, em classes, em grupos, separá-las por raça. E não existe essa questão de raça, já logo adianto para os irmãos. Separá-las por cor, separá-las por classe social. Jesus fez isso em algum momento, irmãos? É possível sequer um exemplo onde Jesus ele faz essa separação, ele distingue as pessoas por cor, por classe, por condição social. Você não vai ver Jesus em nenhum episódio das Escrituras fazendo isso com ninguém. O que Jesus faz com o terceiro setor? Se aproxima do terceiro setor. O que Jesus faz com aqueles em que a sociedade, aqueles que estão alheios da sociedade, alheios ao poder público, o que ele faz? Jesus vai até eles. Lembra do cego, mendigo, que está à margem do caminho? O que ele faz com esse homem? Esse homem começa a saber que Jesus está passando por ali e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Impressionantemente, os discípulos chegam para esse homem e falam o que para ele? Fica quieto. Você acha que você está atrapalhando? Você está atrapalhando, você não percebe que você está ali? Você é isso aí mesmo, você é cego, você é mendigo, você está à margem do caminho. Se contente com a sua realidade e viva na sua desgraça. E ele não se deixa persuadir por essas palavras de desencorajamento. O texto vai dizer que ele começa a gritar ainda mais alto, com o perdão da redundância: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Já falei isso aqui para os irmãos, mas vou repetir de propósito. E algo impressionante acontece no texto. Impressionante. O texto diz o quê? Jesus parou. Chegou para o cego e disse: o que queres que eu te faça? Jesus parou. Sabe por que você está sentado aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia Jesus parou para você. É por isso que você está aqui hoje. O Deus a quem nós servimos, irmãos, é um Deus que para as pessoas. E continua parando. Continua parando, amém, irmãos? Continua parando para as pessoas. Por mais que muitos não queiram, não gostem, mas ainda assim, o Deus das Escrituras, o Deus do Evangelho, ele continua parando para as pessoas. Talvez você não pare. Talvez você não pare, você não goste de parar, você não queira parar, você não faz nenhuma ação em prol de parar para alguém, mas Deus para. Deus para. E se você não para, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado com você, comigo, se porventura não paro. Qual foi a última vez que você parou para alguém?
Qual foi a última vez que você parou para ouvir alguém? Quantas oportunidades a gente não perde ao longo do nosso dia de parar para alguém, de dar uma palavra, de abaixar o vidro? Eu sei que hoje em dia, nos nossos dias, principalmente na nossa cidade, isso não é muito aconselhável, mas qual foi a última vez que a gente parou para falar com alguém? O fariseu não parava para falar com os publicanos. Sabe por quê? Porque os publicanos não pertenciam ao mesmo grupo. Eles não faziam parte do mesmo grupo. Eles não estavam envolvidos nas mesmas coisas. Eles estavam fora do grupo. Eles não falavam as mesmas coisas, eles não cantavam as mesmas coisas, eles não se vestiam do mesmo jeito, eles não tinham os mesmos rituais, eles não se misturavam. Já parou para pensar em como as nossas programações elas giram em torno de nós mesmos? De como as nossas atividades elas giram tão somente em torno de nós mesmos? Onde estão os de fora? Onde estão os descrentes? Onde estão aqueles que serão influenciados, impactados pela nossa vida, pelo nosso comportamento, pelo nosso testemunho, se as nossas atividades elas girarem tão somente em torno de nós mesmos? Não pode, irmãos, não pode. Eles têm que estar incluídos, as pessoas têm que estar incluídas, eles têm que ter espaço, têm que ter oportunidades. Nós temos que parar, a igreja tem que parar, porque Deus a quem nós servimos é um Deus que para as pessoas. O fariseu ora dessa forma porque o publicano não fazia parte do grupo dos fariseus. E não existia neles a menor predisposição que eles fizessem. Olha o que o fariseu ainda diz no versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana. A lei exigia um jejum por ano. Ele jejuava toda segunda e toda terça entre a Páscoa e o Pentecoste, entre a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação do templo, 2 vezes por semana. A lei exigia que ele desse o dízimo apenas daquilo que ele ganhou durante o ano. Mas a tradição vai dizer que eles davam o dízimo até do capim que o cavalo comia. Sabia disso? O cavalo vai comer esse capim? Não, opa, 10% não é seu cavalo. Dava o dízimo até do capim que o cavalo comia. De tudo. A lei não exigia o dízimo de tudo. A lei só exigia o dízimo daquilo que ele conquistou, conseguiu durante o ano. No entanto, ele dizia que fazia tudo isso. Por outro lado, surge um outro personagem. Antes da gente entrar no papel do publicano, irmãos, é bom que a gente lembre daquilo que nós falamos no início. Nós não somos atores. Nós não somos atores. O Senhor não nos chamou para representarmos um papel religioso, para vivermos um teatro espiritual. Deus nos chamou para vivermos uma espiritualidade essencial, onde essa espiritualidade ela está envolvida na nossa relação com Deus, na nossa intimidade com Deus. O publicano estava em pé, também, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Esse bater no peito, os irmãos já viram aquelas mulheres no Oriente, quando acontece alguma coisa, alguma tragédia lá, as mulheres já aparecem chorando, batendo no peito, já viram esse gesto? Já perceberam isso? Isso é um ato de profunda tristeza, de lamento, de dor. É isso que simboliza bater no peito. Era isso que o publicano estava fazendo. Batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, tenha misericórdia de mim. E aí ele fala algo impressionante no final: sê propício a mim, pecador. Foi perguntado uma vez para o senhor chamado Gladstone. Perguntaram para esse senhor o seguinte: diga, senhor, qual é a maior necessidade do mundo moderno? E ele, de maneira lenta
e reflexiva, disse o seguinte: a maior necessidade do mundo moderno é uma sensação, é esse senso de pecado, é de saber que somos pecadores. E quando reconhecemos que somos pecadores, concordamos com Deus em dizer qual é a resposta para o pecado. Qual é a resposta para o pecado? Jesus é a resposta de Deus para o homem pecador. É isso que o publicano está fazendo, reconhecendo o seu pecado. E reconhecer o seu pecado, ele concordava que ele estava distante de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Não é possível falar do Evangelho, irmãos, sem ter essa consciência da doença das nossas almas, sem ter essa convicção de que existe algo na nossa velha natureza que nos distancia de Deus. Isso deve ser tratado de maneira seríssima por todos nós. Esse reconhecimento de que somos pecadores, de que nós não temos as respostas para os nossos problemas, principalmente quando se trata desse particular, e a resposta está em Deus. E graças a Deus que Ele nos dá a solução, porque nós podemos hoje, através de Cristo Jesus, ter a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Que presente, irmãos, que privilégio nós encontramos em Jesus. Nós encontramos em Jesus a remissão dos nossos pecados. O que a palavra de Deus diz que Deus, o que Ele fez com os nossos pecados? Lançou no mais profundo abismo, de maneira que eu não me lembrarei deles, que eu não mais irei tratá-los de acordo com as vossas ofensas. Vocês não mais serão tratados de acordo com os seus pecados. Se vocês confessarem os seus pecados, eu sou fiel e justo para perdoar os vossos pecados e os purificar de toda injustiça. Em Jesus nós encontramos o perdão para os nossos pecados. É isso que o publicano está assumindo, está reconhecendo: eu sou pecador. Não existe justiça própria em mim que me aproxime de Deus, que faça com que Deus olhe para mim e que eu receba o seu favor. Sou pecador. E aí o que ele diz? Senhor, tem misericórdia de mim. Olha para mim. Olha para o que eu sou e tem misericórdia de mim. Esse homem tem um encontro consigo mesmo. Consigo mesmo. O que parece que falta, irmãos, para muitas pessoas aí fora, é esse encontro consigo mesmo, de reconhecer que é pecador, que o seu pecado faz separação entre ele e ela e Deus. E ser quem pode resolver esse problema da separação é Jesus. Ele foi o meio que Deus enviou para resolver esse problema. É isso que o publicano está fazendo. Um dia nós fizemos isso. Não fizemos isso, irmãos? Reconhecemos, confessamos publicamente a nossa fé em Jesus. Reconhecemos que éramos pecadores, que somos pecadores e que continuamos dependentes da graça de Deus. E olha o que diz no versículo 14. Olha a resposta que Jesus dá para esses dois modelos de adoração. Aqui nós temos dois modelos de adoração. Um modelo do fariseu, que é meramente um teatro, e o modelo do publicano, que é uma adoração legítima. Irmãos, o que nos torna adorador
O que nos torna um adorador, uma adoradora, não são as canções que nós cantamos. Falei isso aqui para os irmãos na quarta-feira. Não são as músicas que nós cantamos. O que nos torna adorador é a nossa relação com Jesus. O que nos torna um adorador é a nossa relação com o Evangelho. Não é o conteúdo das nossas canções. Isso é facílimo. Isso é extremamente fácil. O que nos torna um adorador e uma adoradora é a nossa relação com Cristo, é a nossa relação com as Escrituras, é a nossa relação com o Evangelho, é esse encontro com Deus. É isso que o publicano faz, é isso que o publicano reconhece. E qual é a resposta? Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa. Essa palavra justificado é a mesma de Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não é que haja ou que houvesse justiça própria no publicano ou em nós. É o ato de Deus o tornar, por meio de Jesus, justo. É isso que é ser justificado. Não é que haja justiça em mim ou justiça em você, porque segundo o autor bíblico, a nossa justiça não passa de um pano velho e sujo. Ser justificado é que alguém muito maior do que nós, muito mais poderoso do que nós, nos torna justo. Isso é ser justificado, e é isso que Deus faz com este homem, com o publicano, o justifica. Por quê? Porque ele reconhece o seu estado, ele sabe quem ele é, e não aquele. Por quê? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso é repetido durante todo o tempo de Jesus para os fariseus, mas eles voluntariamente decidem não entender, não aprender, não aprenderam, não conseguiram entender. O Messias veio, Jesus veio e ele foi pregado numa cruz, porque apesar de terem uma relação tão próxima com a lei, não conseguiram identificar o Messias. Apesar de estarem próximos da lei, próximos da religião, mas estavam distantes de Deus. A própria religião dos fariseus foi responsável pela ruína deles, pela destruição deles, por torná-los pessoas cada vez mais distantes de Deus. A religião não pode fazer isso conosco, irmãos. Nós não fomos chamados, Deus não veio até nós para nos tornar atores no grande teatro da fé cristã. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para representar papéis, para sermos atores e atrizes espirituais. Nós fomos chamados, a graça de Deus nos alcançou, Jesus parou para nós, para que nós vivêssemos uma espiritualidade essencial, onde a gente sabe no que crê, por que crê, em quem crê, sabe o que faz, por que faz, reconhece a autoridade que Jesus tem sobre nós. Foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós fomos salvos, para vivermos em novidade de vida, vivendo o Evangelho, nos identificando com Cristo, com o seu reino e com o seu santo Evangelho. Deus não nos chamou para fazermos teatro espiritual, mas para viver uma espiritualidade essencial. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor.